Maravilha, maravilha, tudo bem? Olha só, neste vídeo eu quero comentar com você como é possível perder dinheiro com as ações boas pagadoras de dividendos. Isso mesmo, você não entendeu errado. Neste momento, tem muitas pessoas que estão de fato perdendo dinheiro com essas ações, que normalmente nessas ações são consideradas as mais seguras, as mais previsíveis. Inclusive, muitas pessoas saem da renda fixa e vêm para essas empresas boas pagadoras de dividendos, de tão previsíveis que elas são. Mas então, eu vou te contar o erro que essas pessoas cometeram e o que elas deveriam ter feito de diferente para não estar tendo uma perda tão grande como elas estão tendo agora, tá joia? Mas antes da gente iniciar, deixa eu deixar claro, foi boa, né? Mas enfim, deixa eu esclarecer aqui que eu não tenho nada contra a renda variável, muito, mas muito pelo contrário. Eu já sou investidor de muitos e muitos anos da renda variável, inclusive recomendo, indico, ensino, ajudo muitas pessoas a investirem na renda variável. Só que para isso eu costumo dizer que a gente precisa estar calçado, a gente não pode se aventurar neste mercado, tá joia? Mas então, vamos de fato o que está acontecendo. Olha só, muitas pessoas planejam o seu complemento de renda, talvez até a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, por meio dessas ações boas pagadoras de dividendos. Por quê? Porque de fato, né, no longo prazo, as ações tendem a dar um melhor retorno possível. Só que acontece alguns fatos imprevistos, né, no meio do caminho. Então, olha só agora em 2020 o que está acontecendo em decorrência da nossa crise, né, dessa crise mundial de saúde. Vou trabalhar com vocês aqui dois setores, porque são os dois setores favoritos das pessoas que procuram dividendos, que é o setor bancário e o setor elétrico. Então, o que acontece? Até antes dessa crise, as companhias de energia, se as pessoas não pagassem as suas faturas, elas simplesmente cortavam o fornecimento de energia. Então, dificilmente, somente em último caso, as pessoas deixavam de pagar a sua conta de energia. Só que agora, por uma decisão política, em decorrência da nossa crise, mesmo não ocorrendo o pagamento da fatura de energia, as empresas não podem cortar o fornecimento de energia. Então, o que elas estão fazendo? Ora, como elas não sabem como vai ficar o futuro de suas receitas, elas simplesmente suspenderam o pagamento de dividendos, elas não estão distribuindo dividendos. Às vezes elas estão segurando para distribuir o ano que vem, mas o fato é que elas ficaram um bom tempo sem distribuir dividendos. Outro setor também é o setor bancário. Este setor ele tem principalmente as suas receitas vindo de empréstimos. Então, como ele fornece muito crédito e com essa crise muitas pessoas ou perderam a renda ou tiveram uma diminuição, né, de suas rendas, então os bancos já estão provisionando que eles terão uma perda no futuro de seus lucros. Então os bancos também eles estão fazendo provisionamento, distribuindo menos dividendos e mais. Por uma decisão política também, os bancos estão proibidos de distribuir dividendos complementares, adicionais, ou seja, os bancos só podem distribuir dividendos aqueles previstos nos estatutos. Mesmo que o banco venha a ter um bom lucro, ele não pode distribuir mais do que aquele que está previsto no estatuto, enquanto assim vigorar essa decisão política, tá joia? Então, de fato, o que está acontecendo? Ora, então essas pessoas que procuravam renda concentraram boa parte de seus recursos nesses dois setores. E agora, com quase a totalidade da suspensão do pagamento de dividendos por essas empresas desses setores, essas pessoas estão tendo sérios problemas financeiros. Então, neste momento, algumas pessoas que tiveram seus dividendos praticamente zerados estão ou pegando empréstimos bancários, porque a pessoa tem que sobreviver neste meio tempo, né? Ela tem que continuar pagando seus gastos fixos, né? Telefone, energia, água, comida, alimentação, medicamento, escola, enfim, né? E aí, o que vai acontecer com isso? Ora, ela pegou o empréstimo, pegou. Só que quando voltar o restabelecimento normal,
do pagamento de dividendos, boa parte desses dividendos terá que ser para pagar essas dívidas. Então, essas pessoas vão ficar por um longo prazo, desde agora, que está vivendo por empréstimo bancário, mas depois ela terá que diminuir e muito o seu padrão de vida. Por quê? Porque a sua renda no futuro, vindo dos dividendos, agora será dividida. Parte para pagar o pagamento dessa dívida, deste empréstimo bancário, e parte para a sua subsistência. Outras pessoas, o que essas pessoas estão fazendo? Ora, eu não vou fazer empréstimo bancário porque eu não quero pagar juros. Então, essas pessoas estão vendendo parte de suas ações para ter o ganho ali, né, e se manter até restabelecer o pagamento de dividendos. Só que o que vai acontecer? Quando voltar ao normal, como a pessoa vendeu parte das ações, ela vai receber menos dividendos futuros. Ora, simples, né? Diminuir a quantidade de ações, diminuir a quantidade de dividendos. Ou seja, essa pessoa também será afetada no seu padrão de vida. Então, qual foi o erro, basicamente, dessas muitas e muitas pessoas? Essas pessoas simplesmente ignoraram que as crises acontecem, que elas são imprevisíveis, mas um dia elas chegam, e aí elas concentraram nesses setores. E agora elas vão ter que diminuir o padrão de vida. Então, o que essas pessoas deveriam ter feito de diferente? Ora, eu sei que é até difícil as pessoas compreenderem, porque eu não sei o que está acontecendo, mas estão todos falando que a renda fixa morreu, a renda fixa morreu. As pessoas confundem renda fixa com a taxa Selic. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, sabe? A taxa Selic realmente, de fato, ou o próprio CDI, de fato, na minha opinião, não é mais um investimento, é no máximo ali para a sua reserva de emergência, para a sua reserva de oportunidade, para aquele dinheiro que você quer liquidez, para aquele dinheiro que você precisa de uma segurança. Mas na renda fixa, inclusive por meio do Tesouro Direto, que são os títulos mais seguros do Brasil, você tem títulos ali que vence daqui 25 anos, que vence daqui 15 anos, que paga inflação mais 3,5% ao ano. Então você tem uma garantia, você tem uma previsibilidade de ter um retorno real positivo por muito tempo. É claro que se você olhar no longo prazo, os seus recursos da renda variável tendem a te dar um melhor retorno. Só que o que acontece? As crises existem e nesse momento seria muito salutar, muito prudente se essas pessoas tivessem recursos ali da renda fixa. Elas poderiam ter, inclusive, títulos da renda fixa que pagam cupons de juros semestrais. Com isso, elas não precisariam pegar empréstimos bancários, não precisariam vender parte de suas ações. A pessoa mitigaria o seu risco assumindo uma probabilidade, né, uma chance de ter menos retorno no longo prazo, mas nos momentos de crise a pessoa estaria salva, estaria segura. E mesmo assim, nem é garantia que no longo prazo a renda variável te dará um maior retorno, tá joia? Quando nós falamos de longo prazo, tipo assim, se você olhar para o mundo todo está com taxas zeras, taxas negativas. Aqui no Brasil nós temos uma garantia de inflação mais 3,5%. E quando acontece crises no mercado acionário, é que normalmente as pessoas têm memória curta, né? As pessoas estão pegando o desempenho dos últimos 3 anos, onde a renda variável explodiu, né? Basta olhar pelo números de investidores na Bolsa. Mas nós já tivemos momentos do mercado acionário ficar parado, ficar em queda por 10 anos. Então, isso pode vir a acontecer no futuro, tá joia? Então, o que eu recomendo para você? Diversifique. Continue sim investindo em ações, claro, é um excelente investimento, eu acho que você não pode abrir mão, mas diversifique, ou por meio dos fundos imobiliários, que também te geram rendas mensais, por meio do pagamento de aluguéis, né? Ou também por meio da renda fixa, inclusive por meio do Tesouro Direto, daqueles títulos que pagam cupons de juros semestrais, tá joia? Para esse objetivo, eu não recomendo debêntures que também pagam juros semestrais, porque você tem que analisar o risco de crédito da empresa, cairia caindo no mesmo risco das ações, tá joia? Então, espero que fique este alerta para você aí, tá joia? Maravilha, maravilha, forte abraço.